Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre inteligência artificial na educação. Eu sou Alexandro Sunaga, coautor do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, autor de vários cursos na Udemy, coordenador de tecnologias educacionais no Colégio Objetivo e na Escola Portal de Sorocaba. Hoje nós vamos trabalhar bastante com uma inteligência artificial específica, que é o Chat GPT. Então, eu espero que vocês, eh, se aventurem também junto comigo para fazer tudo que a gente vai fazer hoje. Eu espero que vocês se divirtam. Vamos lá? Para acessar o Chat GPT, você vai lá no seu navegador, digita chat.openai.com. E aí, o Chat GPT, você vai fazer, né, a sua inscrição, caso você não tenha feito ainda. Você pode fazer o seu login e aí você vai ter acesso a essa interface. Aqui do lado você tem novos chats. Por exemplo, se você quiser criar um novo chat, uma nova um novo assunto, né, para conversar com ele, você clica aqui. E os assuntos que você já conversou vão ficar gravados aqui nesse histórico. Então, para você ir lá e rever alguma coisa que você conversou, você seleciona aqui. Caso você queira mudar o assunto daquela conversa, você pode adicionar aqui e clicar aqui e escrever o assunto daquela conversa, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um assunto que eu fiz sobre IA na educação, que é esse que eu estou falando com vocês. Mas nós vamos criar um novo chat. O nosso webinar tem alguns objetivos, né? Primeiramente, nós queremos responder algumas perguntas. Como a IA pode ser aplicado na sala de aula? Como a IA pode ajudar a melhorar a avaliação dos nossos alunos? Como a IA pode superar desafios de aprendizagem dos nossos alunos? Quais são os benefícios de utilizar a IA na educação? Eu espero que esses sejam também uma das as dúvidas que vocês têm. Para iniciar nossa conversa, vamos relembrar um pouquinho de um joguinho muito antigo que todo mundo aqui já brincou, né? Que é o jogo da forca. Por que jogo da forca? Né? Eu estou, na verdade, introduzindo um conceito que é utilizado também na inteligência artificial, mas vocês vão entender. Por exemplo, como que você faria para descobrir a palavra que está aqui, né? No caso, você poderia dizer, letra B. Letra B. Então, aqui, realmente, existe a letra B. A letra C. Não tem a letra C. Então, vocês estão relembrando, né? Aí você desenha a cabeça aqui da pessoa, que no caso é a sua. Letra A. Então, a letra A tá aqui, né? Ba, tem um A aqui e tem um A aqui. Uou, será que eu já descobri? Ba. Bem, por que que eu estou brincando disso? Na verdade, a inteligência artificial, ela faz o seguinte, ela tem lá um conjunto muito grande de dados. No caso aqui do ChatGPT, são dados de texto. Então, existe uma quantidade enorme de informações na internet, né? Então, ele estudou vários livros, várias revistas, vários jornais, vários sites. Ele buscou em várias línguas. Então, no caso do português, quando ele vê ali B, ah, e aí ele tem que descobrir qual que é a próxima letra. No caso, se descobrir que é o A e acertar que é o A, e aí ele vai ter que pensar qual que seria a próxima letra aqui, ó, BA, e daí seguido de um A com outro A. Então isso daqui, como ele já teve acesso a uma quantidade enorme de informações, a probabilidade da próxima letra mais alta, qual seria, né? Você já deve saber que seria a letra N. Bana. E aí ele vai perceber que quando você tem o B, o A, o N e o a probabilidade da próxima letra ser também um N também é muito grande. Então, ele na verdade, faz um cálculo probabilístico
da sequência das letras. Então, na verdade, a inteligência artificial generativa, no caso que é o ChatGPT, ele é, na verdade, um banco de gerar letras com maior probabilidade delas acontecerem, tá? Porque ele aprendeu dentro desse banco de dados que quando você tem um B, quando tem um A, aí ele sabe mais ou menos qual que é a próxima letra que vai surgir e aí ele vai gerando, né, novas letras, espaços, pontuações e aí ele vai formando um texto, né, como a gente sabe que, né, que ele tem realizado. Então essa geração, essa inteligência artificial generativa, ela vai gerando letra a letra, né? Caractere a caractere, tudo o que acontece. E aí ele vai pegando esses bloquinhos de letras e vai formando também os bloquinhos, a probabilidade desse bloquinho de letra seguir qual que é a próxima sequência desse bloquinho de letra. Então, por exemplo, sequência de palavras, né? Então, a probabilidade dessas palavras seguirem umas às outras, e é assim que ele vai formando as palavras. Daí você pode pensar assim, poxa, puxa vida, como que ele sabe que uma coisa é verdade? Na verdade, ele não sabe, né? Porque ele não tem ciência do que tem, do conteúdo, né? Ele não tem esse discernimento. Mas ele sabe que aquela sequência de palavras é a de maior probabilidade delas acontecerem. É assim que elas acontecem. E como que isso pode nos ajudar, né? Nós como professores, como que a gente pode utilizar esse gerador de palavras para como que isso vai nos dar algum valor no nosso dia a dia como professor, né? Ah, eu como sou coautor do livro de ensino híbrido, né, eu estudei bastante a respeito de metodologias ativas. Eu tenho curso na Udemy também de metodologias ativas, vocês podem lá observar. Então, eu estudei várias metodologias ativas. E uma das nossas dificuldades é, às vezes, pensar qual que é a metodologia ativa mais adequada para desenvolver tal habilidade, não é? A gente tem lá uma habilidade da BNCC e a gente gostaria de abordar aquela habilidade da melhor maneira possível, para que os nossos alunos possam ter a melhor aula possível dentro daquele contexto. E por que não ter esse insight através de uma inteligência artificial? Por quê? Insight, né? Porque, na verdade, a pessoa mais importante ali ao desenvolver uma aula é você. Então, você é o expert nos seus alunos. Você conhece cada um, você conhece as necessidades, você conhece o histórico desses alunos. Então, a melhor metodologia, na verdade, quem sabe é você, né? A mais adequada. Mas muitas vezes no dia a dia, a gente não tem muitas ideias, muitos neurônios para para decidir o que vai acontecer. Então, se alguém ou algum software nos ajudar dando esses insights, melhor ainda, na verdade. Então, o primeiro prompt que nós vamos usar é isso daqui. Nós vamos aqui pegar uma habilidade da BNCC. No caso, eu escolhi uma de história. Eu não sou professor de história, veja bem. Eu sou professor de matemática e física. Mas eu peguei algo que eu não entendo assim muito para que você saiba que realmente assim é muito fácil, tá? Veja só. Qual seria a metodologia ativa mais adequada para desenvolver a seguinte habilidade para alunos de história do sexto ano? Eu vou fazer essa pergunta para o chat GPT e vou especificar aqui qual que é a habilidade que ele precisa desenvolver. Então veja que esse prompt, né, quando a gente faz uma entrada no chat GPT, a gente chama essa entrada de prompt. Inclusive existe lá uma profissão chamada agora de engenharia de prompt. O que é o engenheiro de prompt? É aquele que vai tentando desenvolver a melhor entrada possível, né? O melhor prompt possível para você ter um resultado de qualidade. Então eu desenvolvi esse prompt aqui, ó. Coloquei até o ano,
coloquei que é uma metodologia ativa e coloquei que qual é a, a habilidade, né? Então vamos pegar, copiar isso daqui e vamos colocar lá no chat GPT e ver o que ele nos resultará. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Uma metodologia uma metodologia ativa adequada para desenvolver a habilidade de escrita para alunos da história do sexto ano seria a abordagem de aprendizagem baseada em projetos. Olha que legal! Essa abordagem envolve a participação ativa dos alunos na criação e execução de um projeto que explore as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e os significados dos mitos de fundação. Olha que legal. A seguir, apresenta uma proposta de projeto utilizando a abordagem e aprendizagem baseada em projetos. Então, ele deu um título, uma introdução, né? Como vai ser a organização dos grupos, a parte de pesquisa, a parte de análise e comparação. Depois da pesquisa, eles vão analisar, criação de apresentações. Então, os alunos, eles em grupos, eles fazem uma pesquisa, criam apresentações e apresentam esses projetos, discutem em grupos e tem uma reflexão individual depois, né? E uma exposição desses trabalhos. Veja bem, isso daqui parece ser uma coisa muito simples, né? Para desenvolver com os nossos alunos que qualquer pessoa poderia desenvolver. Então, talvez, será que a gente consegue melhorar um pouquinho? A gente quer um plano de aula detalhado, né? Para essa habilidade. Destaque as etapas da aula, os recursos utilizados e sugestões práticas para adaptar o plano de aula a diferentes contextos e necessidades desses alunos. Vamos pegar então a primeira parte, que é o plano de aula. Crie um plano de aula para esta atividade. Vamos lá. Veja que aqui eu estou nesse prompt, nesse mesmo chat, né? Se eu clicar em outro chat, vai mudar de assunto. Então é importante que a gente sempre esteja no mesmo chat para que o chat GPT saiba do que se trata. Veja aqui que ele pegou esse projeto e, na verdade, e separou em 4 aulas, né? Pensando que você está no sexto ano. Então, talvez, né, realmente pensando num projeto de pesquisa, organização de uma apresentação. Então, pode ser que você tenha aí, né, que demandar mais aulas para o sexto ano, que o pessoal que é mais novo tem pouca autonomia. Então, quais são os objetivos desse projeto aqui? Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana, analisar os significados dos mitos de fundação, comparar a abordagem científica e mitológica sobre a origem da espécie humana. Aí ele colocou aqui como alguns livros, recursos visuais, acesso à internet, espaço para apresentações. Dependendo da sua escola, dos recursos que você possui, você poderia pedir para elas apresentarem, né, fazer a apresentação num PowerPoint, fazer a pesquisa, né, num site, no próprio chat GPT. Você trabalhar com Canva, em Canva e no Canva você fazer um infográfico. Então você pode também apresentar esses resultados através de um vídeo. Então não significa que você vai seguir exatamente como está escrito aí, porque você sabe do potencial dos seus alunos. Então você vai adaptar esse plano de aula de acordo com os seus recursos e também das capacidades que seus alunos já têm. Mas aqui existe aqui, né, mais ou menos uma ideia de como trabalhar esse projeto aí. Aí colocou aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, né? E veja que ele não terminou. Então aqui existe um botão continue gerando. Vamos continuar gerando então esse plano de aula. Um plano de aula, ele não por si só, não é simplesmente você entregar um trabalho, entregar o resultado final e você dar nota. Por quê? Porque o desenvolvimento dos nossos alunos, eles precisam ser avaliados de modo integral, né? Uma visão mais holística de cada aluno.
Então, você tem lá o relacionamento, essas habilidades socioemocionais, os relacionamentos que eles têm, né, no próprio grupo, ou o grupo entre relação a outro grupo, o relacionamento que eles têm com as interfaces, né, digitais, os recursos tecnológicos, as habilidades, né, não só cognitivas, mas também de se expressar, de escrever. Então, veja que você pode, né, avaliar o seu aluno de modo mais amplo, né? Não somente naqueles objetivos que você teve ali no plano de aula, mas também um pouquinho mais amplo para ajudá-los a se desenvolverem também em outras áreas. E por que não a gente usar uma rubrica para nos ajudar nessa avaliação? Crie uma rubrica para cada aula. Cada rubrica deve conter 4 critérios e 3 graduações com resultados observados. Apresente no formato de uma tabela. Eu não vou pedir para ele criar das 4 aulas, mas caso você queira, você pode fazer. Eu vou fazer só da primeira para não ficar muito extenso, tá? Ó, crie uma rubrica para a aula 1. A aula 1. A rubrica deve conter 4 critérios e 3 graduações com resultados observados. Apresente no formato de uma tabela, porque senão ele coloca tudo num texto corrido e eu acho ruim. Uma tabela mais legal. Veja aí. Veja que ele deu um problema, né? Ele não está apresentando a tabela como eu pedi. E aqui deu um problema também do código. Eu vou recarregar a página para talvez alguma coisa que não esteja, né, dentro do código da página não esteja correta. E aí vou pedir para refazer a resposta. Aí, agora sim. Então, sempre que ele der algum probleminha, você ou pede para refazer, ou você recarrega a página, porque às vezes ele dá um problema. Veja que o critério conhecimento do tema, ele separou em excelente, satisfatório e insuficiente, e colocou aqui quais são os resultados que você deve observar para perceber se o seu aluno é excelente dentro do conhecimento do tema. O aluno demonstra um amplo conhecimento prévio sobre as origens da espécie humana e apresenta informações precisas. Veja que aqui você tem o critério, então, de conhecimento do tema. Existe também a participação em discussões, compreensão dos objetivos, trabalho em grupo. Ó, vamos ver quem trabalha em grupo. O aluno colabora de forma eficaz dentro do grupo, ouvindo os outros membros, compartilhando ideias e contribuindo ativamente. Então, aqui o trabalho em grupo, veja bem que é excelente se você observar isso daqui. Legal. A gente teve então, né, uma ideia de como trabalhar uma certa habilidade, fizemos um plano de aula, fizemos também uma rubrica para avaliar esse desenvolvimento dos nossos alunos. Não foi legal? Mas não para por aí, né? A gente pode fazer muito mais coisas. Por exemplo, quais são as dificuldades que os nossos alunos poderão ter ao trabalhar esse, essa habilidade através dessa metodologia ativa, né? Muitas vezes a gente pode, né, estar trabalhando a primeira vez com alguma coisa que os nossos alunos podem não ir bem, né? Não ter uma boa aceitação da parte deles. Então, é importante que a gente já se prepare para isso. Vamos lá? Aqui a gente então vai pensar num prompt para avaliação, não, das dificuldades, né? Aqui, prever desafios. Quais seriam as principais dificuldades que os alunos poderiam apresentar durante a aula 1 e como eu poderia ajudá-los a vencê-las? Vamos ver isso daqui então. Olha que legal. Às vezes a gente está com uma sala de aula nova, né, a gente pegou, está começando o ano, a gente não conhece bem os alunos, então muitas vezes, se a gente conseguir se preparar para o que vai acontecer, melhor ainda, não é? Vamos ver.
Ó, eles podem ter dificuldade em expressar conhecimento prévio. Alguns alunos podem ter dificuldades em articular suas ideias ou conhecimentos prévios sobre a origem da espécie humana. E aí, para ajudar, você pode iniciar uma aula com uma atividade de brainstorming, né? Incentivando todos os alunos a compartilhar suas ideias. Criar um ambiente seguro e encorajador para que eles possam, né, realmente, né, serem ouvidos. Oferecer exemplos, estimular a reflexão para encorajar os alunos, recordar informações relevantes. Então você vê que você, de algum modo, conseguiu se precaver, né, de algumas dificuldades que podem ocorrer. Não é excelente? Imagina se todas as aulas alguém já dissesse, ó, pode ser que dê coisa errada nesse ponto. Pode ser que seus alunos, eles não se sintam à vontade. Então, se a gente tiver esse preparo antes, a gente vai com mais cuidado, né? Não é verdade? Então, veja que a gente já se precaveu, né? Um pouquinho. Será que parou por aí? Não. A gente vai agora criar algumas avaliações para verificar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, ó, vamos criar duas questões com quatro alternativas para os nossos alunos do sexto ano, que eles avaliem a habilidade citada no início destas aulas. Cada questão deve conter uma instrução para contextualizar a questão e preparar o aluno para o tema visto em aula. Então, vamos copiar isso daqui e vamos colar lá no chat GPT para ele criar esta avaliação. Veja que uma avaliação com alternativas, ela, ela pode indicar algumas coisas também. Existe lá uma teoria de resposta ao item, mas essa teoria de resposta ao item ela é muito, né, complexa. Então, numa prova, muitas vezes não dá, né? É muito difícil você conseguir fazer isso numa prova. Mas cada item da questão pode ser muito bem pensado, porque você pode pensar assim: ah, eles talvez é, não saibam a diferença entre isso e isso. Então, né, porque a gente não pode observar e tentar entender se eles sabem a diferença? Ó, durante as aulas, estudamos as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana. Agora vamos testar seus conhecimentos. Escolha a alternativa correta que identifica uma dessas hipóteses. Qual das alternativas representa uma hipótese científica sobre o surgimento da espécie humana? Letra A. A espécie humana surgiu de uma única população ancestral há milhares de anos. Foi criada por extraterrestres, surgiu através da transformação de animais. Veja aqui, né? Pode ser que você queira modificar alguma coisa ou outra, né? Mas você já aqui tem uma boa base das questões. Legal? Só que, como eu falei para você, né, se o aluno selecionar daquelas, uma certa questão, por exemplo, letra B, será que ele não está brincando? Ou será que ele se imaginou que é porque a civilização tal falou isso, então essa é a correta? Como é que a gente poderia dar um feedback para os alunos que selecionaram as questões erradas, né? Como que a gente fala assim, puxa, você se enganou, filho, não é bem extraterrestres que podem ter feito a espécie humana. Será que é possível a gente usar o chat GPT para dar um feedback, né, automatizado, né? Automatizado eu não digo porque não é possível você criar uma questão aqui, eles responderem e já. Mas você poderia copiar essas questões, por exemplo, e colocar num formulário online do Google ou do Microsoft, né? E aí, lá no formulário online, existe como você dar um feedback para caso o aluno tenha clicado naquela questão. E aqui no chat GPT a gente vai pedir para ele fazer este feedback. Olha que legal. A devolutiva personalizada. Para cada questão, comente cada uma das alternativas criadas para ajudar os alunos a entender seus erros e como poderiam melhorar sua aprendizagem. Vamos lá? Então a gente vem aqui e vamos pedir para ele criar uma devolutiva personalizada para cada item dessas questões. Olha que legal. A questão não estava correta. Vamos ver como foi que ele respondeu para o extraterrestre. Incorreta.
Essa alternativa é baseada em ideias de ficção científica e não é uma hipótese cientificamente fundamentada. Até o momento, não há evidências que comprovem a intervenção de extraterrestres na origem da espécie humana. Oh, chorem. É, mas fica bem legal, né? Gostaram? Então, veja que o ChatGPT nos ajudou também a fazer um feedback personalizado para os nossos alunos, ajudando cada um nas suas próprias dificuldades. Olha que legal. E não parou por aí, calma. Ainda tem aqui questões que identificam e motivam um avanço dos níveis cognitivos. Sabe aqueles níveis da cognitivos lá do Bloom, né? Como que chamava mesmo? Níveis, níveis de Bloom. Taxonomia de Bloom, né? Bloom. Na taxonomia de Bloom, né, você tem lá, deixa eu pegar aqui uns vídeos. Em vídeos não, imagens. Tem vários níveis lá. Memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Digamos que eu queira avaliar que nível, como a gente está iniciando esse assunto, né? Se ele sabe mais ou menos entre os três primeiros níveis da taxonomia de Bloom. Vamos tentar ver? Então aqui, ó, criei três questões dissertativas baseando-se nos três primeiros níveis da taxonomia de Bloom. Vamos lá. Olha, então aqui, conhecimento. Explique o que são hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e dê um exemplo. Então ele pediu para você explicar e está dentro do nível conhecimento. Ele sabe a respeito. Compreensão. Explique qual é o significado dos mitos de fundação e como eles são importantes para uma comunidade ou sociedade. Ele tem que compreender, não é simplesmente o que é. Aplicação. Pense em um mito de fundação que você conhece ou pesquise sobre um deles. Em seguida, discute como esse mito reflete os valores e a identidade de uma sociedade específica. Olha que legal. Então, aqui, na verdade, não foi bem uma questão, né? É uma coisa que não dá para fazer numa prova, porque ele não vai poder pesquisar. Mas ele poderia pensar em um mito que você conhece. Então, aqui seria, né, teria que adaptar um pouquinho essa resposta. E aqui tem um jeito de uma análise de uma resposta esperada também, né? De como o que ele poderia responder. Gente, vejam que aqui, né, a gente viu várias coisas que poderiam nos ajudar, né, a ganhar tempo, né? O, o problema, né, da nossa profissão é que a gente vive cheio de tarefas, muitas tarefas, toda a gente correndo atrás de coisas para entregar, aulas para dar, coisas para corrigir. Então, um monte de coisas para preencher. Então, será que a gente não poderia usar essa inteligência artificial para ganhar tempo? Então, a gente poderia, por exemplo, fazer com que eles nos ajudassem a elaborar uma prova, elaborar questões, elaborar planos de aula, elaborar essas avaliações que a gente faz com os nossos alunos e assim cuidar de cada um de modo mais assertivo, né? Mais personalizado. E a gente ganha esse tempo. Imagina o tempo que você demoraria para elaborar todos essas etapas no nível, né, bom. Porque eu não estou dizendo que aqui é o nível ótimo, excelente, é um nível bom. É um nível que você vai iniciar para você melhorar, para você torná-lo ótimo. Então, é, ele nos ajuda a dar esse pontapé inicial, né, o ChatGPT, a dar esse pontapé inicial. Espero que você tenha gostado, que você tenha realmente aproveitado um pouquinho do ChatGPT, de todas essas coisas que ele pode nos ajudar. E convido você a se inscrever no nosso curso da Udemy. Vai lá no meu site alexandrosunaga.com.br. Tem vários posts e em cada post dentro
da inteligência artificial, existe um link também para você se inscrever no curso de inteligência artificial. E não só esse curso que eu tenho cursos de metodologias ativas, cursos de tecnologias na educação. Eu tenho, na verdade, 22 cursos lá e eu espero que você, né, aproveite cada um deles para se tornar um professor ainda melhor, ainda mais inovador e ainda mais próximo dos seus alunos, tá bom? Um abração e até a próxima.